Isto porque quando estamos a falar das transmissões de bens entre dois sujeitos passivos da União Europeia, vamos aplicar o RITI, que é o regime do IVA nas transações intracomunitárias. E em concreto, para as aquisições intracomunitárias, em que, por exemplo, uma determinada entidade portuguesa adquire mercadoria a uma outra entidade da União Europeia, ambas sujeitos passivos dos seus respectivos Estados-membros, o artigo 8º, número 1 do RITI, determina que são tributáveis as aquisições intracomunitárias de bens quando o lugar de chegada da expedição ou transporte com destino ao adquirente se situa em território ou no território nacional. E, portanto, este número 1 do artigo 8º do RITI estabelece assim que a localização das aquisições intracomunitárias é no respectivo país do destino. E vai-se também aplicar aquilo a que se denomina pelo Reverse Charge. E o que é isto do Reverse Charge? O Reverse Charge, também conhecido como inversão do sujeito passivo, ou autoliquidação de IVA, é um mecanismo fiscal fundamental nas transações intracomunitárias que altera a responsabilidade do pagamento do IVA do fornecedor para o cliente, o comprador. E este sistema é particularmente relevante no contexto do comércio entre empresas de diferentes países da União Europeia. Este mecanismo em que vai ser efetivamente o adquirente que vai ter a responsabilidade por fazer o pagamento do IVA no seu país, ele apresenta várias vantagens no contexto do comércio, nomeadamente evita que as empresas tenham de se registar para efeitos de IVA em múltiplos países da União Europeia. Previne potenciais situações de fraude fiscal, simplifica de forma muito significativa as transações intercomunitárias e assegura que o IVA é efetivamente pago no país onde ocorre o consumo. Para que o Reverse Charge seja efetivamente aplicável e válido, é necessário cumprir determinados requisitos. As transações devem ocorrer entre entidades de diferentes países da União Europeia. Ambas as entidades devem possuir números de IVA válidos. E por isso vamos ter aqui uma ferramenta que é o viés para avaliar quanto à validade do respectivo número de IVA. Os bens devem ser efetivamente transportados entre Estados-membros. Adicionalmente, a fatura deve incluir a menção específica do regime de autoliquidação do IVA. Vejamos um exemplo de uma aquisição intracomunitária. Estamos a falar de uma compra de mercadorias a um fornecedor de um país da União Europeia. E a compra é feita por uma empresa portuguesa. Imagine-se que no dia 17 de novembro do ano N, a XYZ SA, a empresa portuguesa, sujeito passivo de IVA, recebeu a fatura número 497342 do fornecedor alemão Schmidt Weber, e trata-se de uma sociedade por cotas com o respectivo número fiscal de IVA e relativa à compra de 5.000 unidades da mercadoria Y ao preço unitário de 29 euros. O pagamento foi realizado posteriormente no dia 4 de dezembro do ano N. Então, para fazer o registro ou reconhecimento contabilístico desta operação, começamos por debitar a nossa conta de compras. Estamos aqui na perspectiva da empresa portuguesa, aquela que faz a aquisição intracomunitária. A conta de compras é a conta 31.1, compras de mercadorias por 145.000 euros, que no fundo serão os 5.000 euros vezes 29 euros, e vamos imediatamente proceder à liquidação do IVA, porque o IVA é devido pelo adquirente, a tal inversão do sujeito passivo. Todavia, temos
igualmente o direito à dedução do IVA, porque estamos aqui no âmbito de uma aquisição e o IVA, ora suportado, confere direito à dedução, porque o artigo 21 do Código do IVA não exclui de todo que a nossa empresa possa proceder à dedução do imposto. Então vamos contabilizar simultaneamente na conta 2432 o nosso IVA dedutível por 33.500 euros. IVA liquidado e IVA dedutível em simultâneo. Liquidado por causa da tal inversão de sujeito passivo, em que o adquirente é ele próprio que tem que fazer o pagamento do IVA no seu país. Simultaneamente, no caso concreto, podemos proceder à dedução do IVA. Procedemos também ao crédito do fornecedor alemão, que nos fica então aqui, registamos este passivo corrente, esta dívida para com o fornecedor. Registamos também aqui a operação do sistema de inventário permanente, transferindo a conta de compras 145.000 euros, creditando-a para débito do armazém, a conta 321 mercadorias, 145.000, e posteriormente, quando procedemos ao pagamento ao fornecedor alemão, então, nessa altura, a tal conta 2211 fornecedores gerais, concretamente o fornecedor alemão, será agora debitada e creditamos os depósitos à ordem pelos tais 145.000 euros e fica assim o reconhecimento contabilístico desta aquisição intracomunitária, que tem aqui a particularidade de liquidar e deduzir simultaneamente o IVA. Em termos da declaração periódica do IVA, em primeiro lugar é preciso referir o site do VIES, que é o Sistema de Intercâmbio de Informações sobre o IVA, para fazermos aqui a validação dos números de IVA das respectivas entidades e no caso concreto da empresa portuguesa vamos proceder à dedução do IVA, considerando obviamente que o sujeito passivo alemão tem o seu número fiscal devidamente válido. Quanto à declaração periódica do IVA, a aquisição intracomunitária, vamos declarar a sua base tributável no campo número 12 da declaração periódica do IVA, aquisições intracomunitárias de bens, cujo imposto foi liquidado pelo declarante, ou seja, campo número 12, 145.000 euros. E o imposto liquidado, ou seja, o IVA a favor do Estado, este tal mecanismo em que a responsabilidade do IVA passa para nós, que somos o comprador, o adquirente, no caso concreto, é no campo 13 que colocamos o valor do IVA a favor do Estado, o IVA liquidado, 33.350. E o direito à dedução do IVA, e porque neste caso o podemos fazer, porque se trata de mercadoria cujo imposto suportado permite a dedução do IVA, a dedução, e porque se trata da taxa de 23%, a taxa normal, o imposto dedutível será no campo 22, imposto dedutível respeitante a inventários à taxa normal, 33.350. E, portanto, em termos do cumprimento da declaração periódica do IVA, são estes os campos. E como resumo, neste exemplo de transação entre uma empresa alemã e a nossa empresa portuguesa, o processo funcionou da seguinte forma: a empresa alemã emitiu uma fatura sem IVA no valor de 145.000 euros, a responsabilidade de liquidar e deduzir o IVA, neste caso a responsabilidade de liquidar e o direito a deduzir, passa pela empresa portuguesa e a empresa portuguesa calculou o IVA à taxa portuguesa, 23%,
ou seja, 33.500 euros, efetua na sua contabilidade os dois registros simultâneos de IVA a pagar e de IVA a deduzir, conforme nós acabamos agora de mostrar neste lançamento.